Alô, vizinha. Aqui quem tá falando é a tua vizinha do lado direito. Mulher, é o seguinte, eu estava passeando pelo telhado aqui de casa e vi o teu marido conversando com a menina bem novinha lá da padaria, tá? Eu não gosto de fuxico, mas tu fica de olho, viu? Porque eu não sei não, velho. Qualquer dia desse tu vai perder ele. Tu vai perder o teu precioso. Então tu se liga, mas não diga que foi eu não, porque senão ele vai querer botar veneno pra eu. Tá bom? É só pra avisar. E a minha dona não pode saber. Porque senão você não cuidar, quando você for passar na porta, você não vai conseguir passar por causa do chifre, não. Ah, é, mulher, brincadeira. Tchau, eu sou tua amiga, viu? Não inimiga. Quem avisa amigo é.